Há continuidade absoluta e graduação entre todos esses fatos, desvanecendo-se assim a noção de sobrenatural, que, por muito tempo, os tornou suspeitos à ciência. O antigo adágio, a natureza não dá saltos, verifica-se mais uma vez. A morte não é um salto, é a separação e não a dissolução dos elementos que constituem o homem terrestre. É a passagem do mundo visível ao mundo invisível, cuja delimitação é puramente arbitrária e devida simplesmente à imperfeição dos nossos sentidos. A vida de cada um de nós no além é prolongamento natural e lógico da vida atual, o desenvolvimento da parte invisível do nosso ser. Há concatenação no domínio psíquico como no domínio físico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo. Deixa eu chegar esse aqui um pouquinho mais pra cá. Aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um capítulo do Problema do Ser, do Destino e da Dor. Hoje eu comecei lendo o livro antigo, mas entraremos também no livro novo. E aí, você consegue desvendar? Desvendar. Você consegue desvendar a caracterização que eu fiz hoje? Seja sincero, pense aí. Eu tava parecida com um fantasma? Tava? Fala a verdade. Eu tava parecido com um fantasma. Olha, vou ser sincera que foi a melhor caracterização de fantasma que eu achei. Que se eu pegasse um lençol e cortasse o buraquinho do olho, eu acho que eu ia ser deserdada pela minha mãe. Seja bem-vindo ao capítulo 7 do Problema do Ser, do Destino e da Dor. Manifestações após a morte. E qual que é a visão que a gente tem de pessoas mortas, né? Fantasma de lençol branco flutuando por algum lugar, voando por algum lugar, né? É a visão que a maioria das pessoas tem de fantasma, de pessoas que estão mortas. Para você que nunca estudou sobre isso, tem uma explicação lógica de por que muitas pessoas têm essa visão dos fantasmas e eu vou trazer algumas fotos aqui de materializações de pessoas desencarnadas e vamos diferenciar um pouquinho também essa palavra de morte para desencarnação. Se você caiu aqui de paraquedas, esta é uma série de vídeos que todo domingo tem um capítulo novo. Opa, cliquei no negócio aqui. Eita, o que eu fiz? Não. Mexi em alguma coisa aqui, eu tenho que deixar os livros pra cá. Senão, faço bagunça. Aí. Todo domingo tem um capítulo novo sobre o problema do ser, do destino e da dor. Agora o número das aulas ele já se perdeu, porque já se perdeu assim, né? Porque o primeiro vídeo ele é introdutório, então a aula 1 não é o capítulo 1. E quando chegou na aula 6, que seria o capítulo 7, não, na aula 6, que seria o capítulo 5, a gente fez capítulo 5, na hora que chegou no capítulo 6, aula 7, capítulo 6 a gente demorou 3 aulas para poder fazer, então, que foi da telepatia. Terminei semana passada, terminei no último vídeo, não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? Então hoje a gente entrou no capítulo 7, manifestações após a morte. Se você não assistiu os outros, volta lá, no vídeo introdutório eu explico o porquê dessa série, ressignificando o movimento através da fé raciocinada.
tudo na natureza está em movimento. Muitas pessoas pensam em movimento apenas como movimento de braço, movimento de perna, e não é. Não é só um movimento físico, né? Mas é a gente se movimentar para evoluir, se movimentar para solucionar os problemas, que eu falo que é comportamento ativo mental. E aí a gente vai ressignificando isso com o livro do Leon Denis, que foi reescrito 100 anos depois por vários autores e trazendo referências científicas nesses últimos 100 anos do que mudou sobre o nosso destino, sobre a definição do nosso ser e os problemas que a gente tem com dor. E às vezes não o que mudou, né? Mas o que foi aprofundado, o que foi mais comprovado. Muitas coisas que eu trago aqui, as coisas não mudaram. Elas só são mais estudadas, né? Ultimamente. Então vamos lá. Manifestações após a morte, que é o vídeo de hoje. Você já se perguntou por que as pessoas têm essa ideia de fantasma com uma capa branca? Por quê? Eu tenho mania de ficar me perguntando, mas por que tal coisa é assim? Por que eu tava falando esses dias? Cara, eu tava falando sobre tempero de salada e tempero de comida. Como será que foi quando as pessoas descobriram que ia ficar bom colocar limão, limão na carne, tudo bem que ele conserva, né? O sal também conserva. Mas colocar outros temperos em outras coisas, que vai descobrindo esses sabores, né? Eu acho muito legal, assim, ficar pensando como que as coisas aconteceram, que aí eu vou vendo lógica nas situações, eu acho bem legal. E sobre fantasma, quando eu tava lendo esse capítulo e pensando em como que eu ia trazer aqui para vocês, porque essa é uma forma excelente de aprender, viu, gente? Quando você quiser aprender alguma coisa, se propõe a ensinar alguém. Porque aí você tem que raciocinar em cima daquilo. Pode ter certeza que você vai aprender bastante. Ou não ensinar, compartilhar essa informação com alguém. Só que você tem que contar a história, você já aprende bastante. E aí quando eu parei para ler o capítulo e pensando assim, como que eu vou me caracterizar, né? Aí que eu fui ligar a chave com a fechadura, sabe? Da história do fantasma, da ideia que a gente tem de fantasma, com a aparição, as manifestações após a morte, que é o nome do capítulo, né? E todas essas ideias que a gente tem, tá? Ideia de ET, ideia de fantasma, ideia de como que o mundo vai acabar, tudo isso vem de algum lugar. Se você assistiu o vídeo dos sonhos, da telepatia, você viu como nós somos conectados com esse campo espiritual e a gente está o tempo todo tendo intuições, sejam boas, sejam ruins, né? Então a gente está em constante comunicação aí com esse lado espiritual. Então todas essas ideias de filmes, quem desenha, quem pinta, quem produz música, sejam músicas mais elevadas, sejam músicas de tons mais inferiores, sejam filmes mais elevados, sejam filmes de tons mais inferiores, sempre vai ter uma ideia do lado espiritual. Porque a gente traz memórias do lado espiritual e nós somos intuídos pelo lado espiritual. Mas a gente pode ser intuído por um espírito que queira o nosso bem, que esteja aqui para nos ajudar, ou a gente pode ser intuído por espíritos não tão interessados. Não precisam ser espíritos ruins, tá? Mas espíritos às vezes brincalhões, eu vou falar isso daqui, vou trazer aqui a definição do livro dos espíritos, sobre a categoria dos espíritos. Mas como que essa manifestação, como que essa manifestação acontece após a morte? Por que a gente tem essa ideia do fantasma? Existem duas formas, eu vou categorizar aqui em duas formas, mas não é tão simples assim, tá? É só para quem não tem contato com esse assunto ter uma ideia mais abrangente. Porque se você quiser saber sobre manifestação de espírito, tem estudos bem mais aprofundados sobre isso. A ideia aqui é simplificar e levar isso para mais pessoas que
ou tem medo de estudar espiritualidade, ou tá com dificuldade de lidar com a saúde, com a qualidade de vida, porque não entende o lado espiritual. E como a gente está o tempo todo lidando com o lado espiritual, é muito difícil você pensar em qualidade de vida sem você olhar para o seu lado espiritual. Então a ideia aqui é facilitar, tá bom? A gente pode dividir simplificando, simples, né? De uma forma simples, em duas formas gerais, assim, de aparição. Ou vai ter a materialização do espírito, então tudo é matéria, nosso corpo é matéria, o perispírito, que abriga o espírito, ele também é matéria, mas é uma matéria mais sutil. Então, a materialização desse perispírito com o espírito, ela pode acontecer como materialização para que qualquer pessoa veja, ou ela pode, a pessoa, o médium, pode ver o perispírito de alguém com o espírito não é visível, tá? Existem, também não são só esses 3 corpos. Deixa eu fazer um parênteses aqui, eu já falei disso antes, eu vou retomar isso. A espiritualidade nos afirma que tudo que a gente tenta definir demais, a gente vai acabar em brigas e vai se perder no meio do caminho. Por quê? A nossa comunicação terrena de encarnados, ela ainda é muito... Não me vem a palavra que eu queria usar. Ela é muito... Eu não queria usar grosseira, mas ela é... Eu queria dar a ideia de pequeno, de curto, de falta palavra, sabe? É um vocabulário pobre, vamos dizer assim. Um vocabulário pobre. A gente precisaria de muito mais vocabulário para poder fazer as definições do lado espiritual, que a gente ainda tem muito que galgar para poder fazer essas definições. Mas tem muitas definições no Livro dos Espíritos, para quem tiver interesse de buscar. Então, existem 3 corpos, entre aspas, não são só 3, tá? Mas 3 corpos mais fáceis da gente estudar aqui, que é o corpo físico, o perispírito, que é idêntico ao corpo físico, mas ele é numa matéria mais sutil, e o espírito. O espírito não é visível. O espírito sempre precisa de um corpo para ele se ligar. Então, ele vai estar sempre ligado primeiramente ao perispírito. O perispírito, ele vai fazer a ligação do espírito com a matéria, que é o nosso corpo físico. E quando a gente desencarna, a gente deixa o corpo físico aqui, que a própria matéria do planeta vai decompor as bactérias e tudo mais, e o perispírito continua com o espírito. Sabe os estudos, os capítulos que a gente viu aqui sobre a expansão da mente, o sono, os sonhos, essa capacidade que o perispírito tem de se expandir e de já pensar fora desse corpo físico. Então, por isso que tem um corpo menos materializado do que esse, mas ele é idêntico a esse. Na verdade, esse é idêntico ao outro. E o outro pode se plasmar de várias formas. Então, existem esses 3 corpos aqui. Então, quando tem manifestação após a morte, ou pode o espírito, o perispírito... vamos falar, toda vez que eu falar aqui de espírito, ele já tá com perispírito, tá bom? Só pra gente simplificar e não ter que ficar falando o tempo todo espírito, perispírito, espírito, perispírito. Mas o espírito, ele não é visível. Fecha parênteses. Então, as manifestações após a morte, elas podem acontecer por esse processo de materialização, que aí qualquer pessoa vê, você não precisa ser um médium de materialização para ver, ou você precisa ser um médium, que você vai ter uma portinha aberta ali para o lado espiritual e você consegue ver espíritos. Por isso que não são todas as pessoas que veem espíritos, são algumas. Eu mesma não vejo espírito, não sou médium ostensiva para ver espírito. E também vou ter que abrir um outro parênteses aqui, porque é uma confusão de muitas pessoas. Mediunidade não tem a ver com espírito evoluído, tá? As pessoas que veem espíritos, elas não são mais evoluídas do que as outras. Na verdade, o que a gente sabe de psicografia é que quem vê espírito, na verdade, assumiu um compromisso de vir com a mediunidade para resgatar problemas do passado. Então, eu vou trabalhar com a mediunidade para que eu possa
me melhorar para que eu possa evoluir e ajudar outras pessoas. Que eu vou falar no capítulo de hoje qual a utilidade dessas manifestações após a morte, tá bom? Então, quem não é médium, não vê espírito com facilidade. Aí tem essas duas formas de aparição, assim, mais gerais para vocês entenderem, né? Quando o espírito se materializa para qualquer pessoa ver, sai do médium, não é visível para qualquer pessoa, tá? Mas sai do médium uma energia chamada de ectoplasma, são fluidos. Eu vou mostrar nas fotos, tá? Energia de ectoplasma que sai do médium e materializa um espírito. Quando materializa um espírito, aí vocês estão vendo aí nas fotos, ele aparece com essa aparência de algo branco em volta dele. Por isso, a ideia que a gente tem de fantasma. E a ideia que a gente tem de fantasma, ela é muito antiga. É muito antiga, não é dessa época aqui de codificação, que foi 1850, por volta disso, tá? Então, essa visão que as pessoas têm de fantasma, as pessoas já veem fantasma há muito tempo, não é da época da doutrina espírita. Pra gente ver como que as informações elas vão se encaixando, né? Por isso, fica com essa noção, essa ideia de ser fantasma com um lençol branco. Mas todos os espíritos precisam aparecer assim? Não. Não necessariamente. Porque nem se vai ser um processo de materialização, o espírito pode aparecer apenas para o médium, ele não precisa se materializar. Vocês estão entendendo a diferença? O espírito, quando ele não precisa se materializar, o médium tem capacidade visual de vê-lo daquela forma, no corpo espiritual. Mas, quando ele se materializa através dessa energia do ectoplasma, de algum médium, não são todos os médiums que liberam ectoplasma, quando ele se materializa, ele tem capacidade de aparecer para qualquer pessoa que não seja médium. Tanto que, nessa foto que está aparecendo aqui do lado, que isso foi tirado nos estudos aí da época da codificação, tinham várias pessoas, vou fazer as citações aqui, várias pessoas ali comprovando a veracidade desses processos, e numa dessas fotos aparece um médico medindo o pulso da pessoa, desse espírito chamado Kate King, que é bem conhecido para quem estuda a doutrina dos espíritos. Mede o pulso, mede o coração, e ele consegue ver ali sinais vitais do espírito, porque o espírito continua vivo, essa é a ideia. Então o nome de morte que a gente tem, morte é quando há a decomposição ali do corpo. O nosso corpo morre, então eu posso falar que eu morro, meu corpo físico, mas eu ser que não chamo Tamires, porque Tamires é dessa vida, né? Eu, ser espiritual, eu, mente, eu, qualquer coisa que você queira chamar, não morre. Só faz um processo de desvínculo do corpo. Vai desvincular o espírito do perispírito e faz essa separação para o plano espiritual. Então ficou claro essa questão? Por que que tem essa ideia de fantasma? Porque na materialização libera essa energia, esse ectoplasma, porque é muito difícil, gente, gasta muita energia materializar, assim, detalhes de cabelo, de olhos. O médium gasta muita energia. E ainda assim é possível, mas esses fluidos em volta facilitam o processo. Mas não precisa aparecer necessariamente assim. Tanto que médiums que conseguem ver o espírito da forma como eles estão, veem espírito com roupa normal, não vê nem esfumaçado, vê espírito andando, não precisa estar voando, vê espíritos para quem vê espíritos inferiores, né? Vê espírito de capa, vê espírito de chifre, de corpo de animal, de meio corpo de animal, meio corpo de homem, né? Essas imagens que a gente vê de filme, elas são reais no plano espiritual inferior. Então, as pessoas que veem espíritos em situações difíceis podem ver coisas muito difíceis de ver mesmo. Então, não precisa necessariamente aparecer como fantasma, tá? E aí eu trago agora a categoria dos espíritos para vocês entenderem de onde vem o nosso medo de ver espírito. Porque espírito, gente, é
qualquer manifestação após a morte, ela pode aparecer de qualquer pessoa. Ela pode aparecer de uma pessoa que foi boa durante a vida, mas pode aparecer também de uma pessoa que foi ruim. E depois que a pessoa desencarna, ela pode se manifestar, manifestações após a morte. O espírito dela pode se manifestar da forma como ela desejar, dependendo do grau evolutivo, né? Então, eu posso me manifestar como eu estou aqui agora, mas eu posso me manifestar com um visual para amedrontar alguém. E tem espíritos que fazem isso por brincadeira, de acordo com a categoria deles. Então, ó, aqui aparece na página 117 do Livro dos Espíritos, a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. Olha a fala da espiritualidade. Eles falam o tempo todo isso nos 5 livros da doutrina espírita. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Então, vai aparecer aqui 3 categorias, mas essas categorias não são absolutas. E na classificação aqui, e na descrição, a espiritualidade faz uma chamada importante. Façamos ainda uma consideração que não se deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo. Ok? Não é porque você está vendo espírito que ele é um ser elevado. Está aparecendo de branco que ele é um ser elevado. Não. Não necessariamente. E quando fala que ignorante, não precisa ser ruim. Ele só é ignorante de não saber as informações que você pode perguntar e ele vai falar que sabe e não sabe. Então, qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Essa abordagem que eu estou trazendo aqui para vocês sobre manifestação dos espíritos é bem superficial, bem superficial. Se vocês procurarem na internet aí, procurem por Anete Guimarães, Décio Iandoli, Haroldo Dutra, para essa manifestação aí dos espíritos após a morte, vocês vão achar vídeos mais aprofundados no YouTube, se vocês não quiserem fazer o estudo do Pentateuco, que é o que é mais sugerido, né? Pegar o Livro dos Espíritos, estudar, ou estudar com alguém que já estuda há mais tempo para entender. Então, os espíritos em geral admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Não quer dizer que não se divide dentro delas. Na última, então ele vem de baixo para cima, na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão no mal. Então você pode ver, se você for médium ou se algum espírito se materializar, você pode ver um espírito que é predominante no mal? Pode. Vai depender da sua conexão. Se você vai ver um espírito de aparência que te amedronta ou não. Pode. Categoria dos espíritos. E quando fala espírito, somos considerados nós também aqui encarnados. Só que, aí mais uma vez lembrando que espírito com perispírito está desencarnado. Espírito com perispírito, corpo físico, está encarnado. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. Então, eu sou uma pessoa materialista aqui na Terra, mas eu tenho predominância no bem. Eu ainda sou apegada a coisas materiais, a pessoas, falei muito disso no vídeo passado. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu só tenho dificuldades de me desapegar da matéria. Isso faz parte do processo evolutivo. E a primeira categoria finalmente compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo de perfeição. Agora eu vou fazer um parênteses aqui também sobre categoria de espíritos, só para vocês terem uma noção de quem foi Jesus.
Muitas pessoas não têm ideia de quem foi Jesus. O que as psicografias nos trazem, e aí eu já falei mais de uma vez, para quem tem dificuldade de aceitar a psicografia como verdade, a gente está dando indícios aqui de por que é importante confiar nas psicografias. Várias coisas que vieram através de psicografia já foram comprovadas pela ciência. Então, a gente vai trazendo um pouco mais de veracidade para as informações e ver como que as informações se conectam com outros estudos pelo mundo inteiro. Então, as informações que a gente tem de psicografias é que os espíritos angélicos, então os que a gente conhece aí que foram anjos na Terra, né? Espíritos, pessoas muito boas, ajudaram muitas pessoas, desapegadas da matéria. Os espíritos angélicos, eles são a infância dos espíritos crísticos. Jesus é um espírito crístico, mas não é o único. Não é o único, ok? Jesus foi criado da mesma forma que nós. Jesus é nosso irmão, e ele falou isso quando veio aqui. Mas quando ele fala que eu e o Pai somos um, é porque ele chegou num nível de evolução que a vontade do Pai prevalece para Jesus. Que aí, para quem já leu sobre Paulo também, de Paulo Estevão, Paulo também fala que ele e Jesus são um, porque ele evoluiu a ponto de fazer a vontade de Jesus. Então, os espíritos crísticos, os espíritos angélicos, eles são a infância dos espíritos crísticos. Qual é a nossa distância, então, para Jesus? Gritante, mas muito grande. Porque nós estamos na infância dos espíritos angélicos. Nós estamos bem, bem, bem distantes. Então, Jesus é considerado o nosso governador planetário. Então, ele é governador do planeta Terra. Tem o espírito crístico que governa Plutão, tem espírito crístico que governa Marte, tem espírito crístico que governa o Sol, tem um espírito acima de Jesus que governa o nosso sistema solar, a Via Láctea e assim por diante. Então, dentro dos espíritos crísticos tem as categorias também de espíritos. Nós ainda temos muito que caminhar, não é para te desanimar, é só para te dar uma ideia. Para quem aí está se achando a última bolacha do pacote, nós ainda temos um belo caminho para percorrer e trabalhar a humildade é uma boa sugestão. Agora, você entendeu por que a gente tem essa ideia de fantasma, as categorias dos espíritos, e Leon Denis, desde o livro antigo, ele traz sobre várias aparições dos mortos que foram ali investigadas por pessoas importantes da sociedade na época, de 1850, 80, 90, 1910, tá? E ele traz aqui algumas desses exemplos. Um desses exemplos foi no livro de Myers, da personalidade humana. Myers é um dos grandes estudiosos aí, né, de espiritualidade da época de Kardec, da codificação ali, e fala assim, Myers fala de 231 casos de aparições de pessoas mortas, cita alguns tirados do Fantasmas, que está dentro desse livro A Personalidade Humana, tá? Assinalemos nesse número uma aparição anunciando uma morte iminente. Aí ele dá o exemplo aqui. Um caixeiro viajante, homem muito positivo, teve certa manhã a visão de uma sua irmã que falecera havia 9 anos. Quando contou o fato à família, foi ouvido com incredulidade e ceticismo, mas, ao descrever a visão, mencionou a existência de uma arranhadura na face da irmã. Essa particularidade, de tal maneira, impressionou sua mãe, que ela caiu desmaiada. Depois que voltou a si, contou que fora ela que, sem querer,
fizera essa arranhadura na filha no momento em que a punha no caixão, que em seguida, para disfarçá-la, cobrira com pós, de modo que ninguém no mundo estava ao fato dessa particularidade. O sinal que seu filho vira, pois, prova a veracidade da visão, e ela viu nele ao mesmo tempo o anúncio da sua morte, que efetivamente sobreveio algumas semanas depois. Gente, esse exemplo, eu não conhecia ele até ler esse capítulo, eu achei fantástico, porque dependendo da evolução do espírito, depois que desencarna, ele não precisa aparecer com essa característica, mas eu não sei qual era o nível evolutivo dela. Mas eu imagino, aqui é uma hipótese de Tamires cortar, tá? Eu imagino que ela apareceu com essa marca no rosto justamente para mostrar a veracidade da manifestação após a morte, né? Porque dá pra gente se moldar quando tá desencarnado. Mas olha o detalhe, né? Que interessante. A mãe faz uma arranhadura no rosto da filha que já tinha desencarnado, mas essa arranhadura fica no corpo físico, que vai ser enterrado, mas ela tampa ali, né? Tampa com pó. Mas só a mãe sabia disso, só a mãe sabia disso. E aí a irmã apareceu pro irmão, e pelo que eu tô entendendo aqui, esse aparecimento é pra ele que é médium, tá? Ou ela se materializou só pra ele. Então ela não precisava aparecer com a tal da capa branca, pra vocês entenderem essa diferenciação. Mas ela apareceu com a arranhadura, que era justamente pro irmão falar pra mãe, e a mãe acreditar nessa informação. Gente, eu fico pensando assim na espiritualidade. Eles devem ter que fazer cada coisa para que a gente realmente caia na real, porque Deus está aí mostrando pra gente o tempo todo as criações dele. A espiritualidade está nos dando sinais o tempo todo, mas a gente é muito incrédulo, mas muito incrédulo. A gente está muito materialista. Precisa de sinais, assim, mas muito palpáveis, pra gente acreditar que existe algo após a morte, né? Imagina lá em 1800 e... lá vai bolinha. Essas aparições, elas tiveram que ser muito veementes, assim, para que as pessoas comprovassem mesmo que aquilo ali era verdadeiro. Tanto que os próximos relatos aqui, deixa eu ver se é essa página mesmo. Não, é a próxima página. Os próximos relatos, eles falam assim de amarrar o médium, sabe? De colocar um fio com eletricidade em torno do médium para que se ele mexesse, ele tomasse choque. Para comprovar a veracidade de que não foi ele que fez nada ali do aparecimento do espírito. Olha o nível do questionamento que eles tinham. Mas hoje em dia tem gente que questiona do mesmo jeito. Mas é só para você entender que se você estudar, tem relatos na história de estudos muito bem feitos para tirar qualquer dúvida de que aquilo ali, que a aparição dos espíritos fosse uma farsa, tá bom? Então, aqui ele cita alguns outros casos. Ele citou o caso de um mancebo que se comprometera que se morresse primeiro, ele ia aparecer para uma donzela, sem lhe causar grande susto. Apareceu efetivamente 1 ano depois a irmã dela, no momento em que ia subir para uma carruagem. O senhor Toll, cuja imagem foi vista por 6 pessoas. Então, ó, eles fazem de um jeito para que mais pessoas comprovem. O caso da senhora... aí aqui já é outro caso. Então, 6 pessoas viram esse aparecimento. Aí teve um outro caso, que é o caso da senhora Frevely, que gostava de frequentar o cemitério e passear em volta da campa do marido. E aí foi vista 7 ou 8 horas depois do seu falecimento por um jardineiro que por ali passava. Isso é algo muito importante quando eu chamo a atenção da história de ser apegada à matéria. Ou ela fazia isso quando ela estava viva e ela continuou a fazer depois que ela morreu. Pra gente ficar atento, depois que ela desencarnou. Pra gente ficar atento a não ficar preso aqui na matéria. Então, deixa eu já adiantar uma informação aqui. Que por que
dessas manifestações após a morte e por que estudar sobre essas manifestações após a morte. Porque eu li aqui no primeiro capítulo, né? A morte não é um salto, é a separação e não a dissolução dos elementos que constituem o homem terrestre. A vida de cada um de nós no além é o prolongamento do natural e lógico da vida atual. Então você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia aqui. Se você é apegado à matéria, você vai continuar apegado à matéria. Se você é ruim, você vai continuar ruim. Se você gostava de estudar, você vai continuar estudando. Quanto mais a gente estudar sobre essas manifestações após a morte, mais eu vou entendendo como a minha alma já se manifesta encarnada. Através do sonho, através das intuições, da telepatia, que a gente viu no capítulo passado. Que aí eu vou conseguindo trabalhar cada vez mais as potencialidades da minha alma e eu não sofro durante a vida com esse prolongamento da minha alma após a morte. Não é um sofrimento para mim. Agora eu vou dar um exemplo de sofrimento que o Haroldo coloca numa palestra dele, a causa das aflições, né? Aí ele dá o exemplo de uma pessoa que sofre. A pessoa é bagunceira, desorganizada e não guarda a chave no mesmo lugar, sempre. Aí naquele dia que ela tá atrasada, que ela passou mal, que o filho passou mal, que ela acorda atrasada, precisa sair para trabalhar, cadê a chave do carro? Não acha a chave do carro. Pensa uma pessoa que sofre com isso. E começa a discutir com as pessoas, porque as outras pessoas que deixaram as coisas desorganizadas, porque desse jeito não dá para viver, acha a chave do carro. Ela já tá atrasada, já tá estressada, ela vai pro trânsito. Você acha que essa energia vai atrair o quê? Um trânsito super legal. Um trânsito assim, ó, daquele jeito. Aí ela vai reclamar de tudo, porque esse mundo não tem jeito, porque esse trânsito é horrível, porque... Pensa bem no sofrimento dessa pessoa. O sofrimento está fora ou está dentro dela? O sofrimento é causado por coisas exteriores ou está dentro dela? Causa do sofrimento das aflições. Quando eu não sei para onde que eu vou, depois que eu morrer, desencarnar, é um sofrimento viver, porque eu preciso adquirir muitos bens, porque eu preciso ser feliz agora. E aí eu passo por cima da felicidade de outras pessoas. É um sofrimento. Quando algum familiar morre injustamente, morre antes da hora, isso é tudo entre aspas, tá? Porque tudo tem planejamento. Aí eu sofro, porque eu fico indignado com... Aí eu lembro de Deus. Com Deus, com o universo, com o que quer que seja, eu sofro. Porque eu não entendo as leis. Eu não quis acreditar em uma aparição de um espírito, mesmo tendo pessoas aí comprovando das melhores formas. Estudar manifestações após a morte resolve um dos problemas que a gente tem. O problema do destino. Quando eu não sei que trabalho eu quero fazer, como que eu vou trabalhar? Quando eu não sei o destino da minha viagem, você saiu para viajar, você vai para onde? Ah, não sei. Você vai ficar rodando de carro? Você não sempre sai de um lugar e vai para outro? Por que com a morte ia ser diferente? Pois é. Coisas para a gente pensar e para raciocinar, estudar, trazer referências que pessoas gastaram muito tempo comprovando. Um outro exemplo aqui é de um pai de família falecido em viagem e que apareceu a filha com um vestuário desconhecido depois de morto e uns estranhos lhe haviam vestido. Falou-lhe de uma quantia que ela ignorava estar em seu poder. A exatidão desses dois fatos foi reconhecida ulteriormente. Então aqui, mais uma vez, ele apareceu com a roupa que tinham colocado nele depois de morto, né? Justamente para as pessoas comprovarem depois, porque não tinha necessidade dele aparecer com essa roupa.
E se ele não aparecesse com essa roupa, ele ia falar dessa quantia de dinheiro que a filha tinha e não sabia que tinha, e ninguém ia acreditar. Então, a junção desses dois fatos ajuda nós, apegados à matéria, a ver a veracidade das informações, né? O caso de Edwin Russell, que se fez visível ao seu mestre de capela com a preocupação das obrigações e compromissos contraídos durante a vida. Então, capela nem sempre é católico, tá? Mas eu vou considerar aqui como católico a preocupação que ele estava com os compromissos que ele tinha assumido durante a vida. E tem um relato, gente, de psicografia também, do Francisco de Assis. Francisco de Assis foi um ser muito conhecido pelas pessoas do planeta, e que ele era uma pessoa desapegada, né, dos bens materiais. E tem um relato, né, de que Chico estava muito angustiado, que ele já estava prevendo ali o seu desencarne, e um amigo chega para ele e fala assim: ô Chico, o que foi que eu tô te vendo acabrunhado, desanimado? Ele: meu irmão, é porque eu tô prevendo que o meu desencarne tá próximo, e eu fico preocupado com os trabalhos, como que vai ser a continuidade dos trabalhos. Uma pessoa responsável tem essa preocupação, né? Mas não deixa de ser um apego. Porque quando a gente tem essa preocupação, a gente está entregando pouco o que é de Deus para ele. A gente está querendo segurar o que é de Deus. E o amigo de Chico fala assim: ô Chico, você precisa se desapegar dos bens materiais. Cara, Francisco de Assis é um dos modelos pra gente de pessoa desapegada de coisas materiais. E alguém vira pra ele e fala que ele precisa desapegar. A gente ainda tem muito que trabalhar, né? Então é o exemplo dessa pessoa aqui que estava preocupado com as obrigações e compromissos, né, contraídos durante a vida. A gente precisa entregar de que nós somos sim substituíveis, nós somos únicos perante o Pai. Mas o nosso trabalho é sim substituível por outras pessoas e pode sim ter continuidade. E finalmente o caso de Robert Mackenzie. Quando ainda o patrão ignorava sua morte, apareceu-lhe ele para desculpar-se de uma acusação de suicídio que pesava sobre sua memória. Foi reconhecida a falsidade dessa acusação por ter sido acidental a sua morte. Então ele veio trazer essa leveza para as pessoas que estavam achando que ele tinha suicidado e não, que tinha sido um acidente. E ele deve ter falado de uma forma que haveria como as pessoas comprovarem, né? Gente, tem várias referências aqui de aparições. Se eu for contar todas, esse vídeo vai ficar muito comprido. Tem uma que fala até do acompanhamento do Auguste Comte, que foi um filósofo que comprovou a veracidade das aparições. E vários outros. Eu vou trazer agora de uma referência do livro mais novo, pra gente não delongar muito aqui. Porque se vocês quiserem saber, eu vou deixar aqui os nomes dessas pesquisas pra vocês. E fazendo um parênteses também, né? Essas referências que eu tô deixando aqui e esses vídeos, a ideia é que seja uma portinha de entrada para vocês buscarem, um incentivo. Mas vai atrás das referências, tá? Não fica só com as que eu coloco aqui, não. Porque dá para aprofundar muito mais do que o que eu trago aqui. A pessoa que escreveu esse capítulo, a Giovana Teixeira Campos, Giovana, obrigada pela sua dedicação, fala que de 100 anos para cá não houve muito aprofundamento nos estudos com relação a essas manifestações após a morte. Mas ela traz aqui dois, se não me engano. Ela trouxe um artigo publicado no Journal of Parapsychology de 2019. Um recente apanhado de casos sobre essas visões de pessoas falecidas foi compilado pelo psicólogo e pesquisador islandês Erlendur Haraldsson. Vou colocar aqui o nome, que eu sempre falo errado. Após um estudo detalhado, ele concluiu que esses encontros foram reportados por 25% de europeus ocidentais e 30% de americanos.
337 islandeses relataram tais experiências, sendo 69% de encontros visuais, 28% de auditivos, e 13% táteis e 4% olfativos. Menos da metade ocorreu durante o escurecer ou à noite, e a pessoa estava trabalhando ou engajada em alguma atividade. Aí ele coloca um exemplo aqui de um relato de uma pessoa, né? Eu havia começado a trabalhar em uma fábrica quando eu vi um homem andando perto das máquinas onde eu estava trabalhando. Ele caminhava entre a máquina e o muro, fui então me aproximando, mas ele simplesmente desapareceu. Quando disse o fato aos meus colegas, eles foram enfáticos ao afirmar que outras pessoas já haviam visto esse homem e que seria o fantasma de um antigo diretor da companhia que tinha cometido suicídio. Então, as pessoas que cometem suicídio, geralmente elas ficam muito presas ao plano terreno por muito tempo, porque ainda tinha energia vital ali correndo, né? Não era para ser aquele momento para desencarnar. Deixa eu ver se tinha outra referência aqui. Eu lembro de duas. Tem uma referência bem legal aqui, que as pessoas que acompanham o estudo da doutrina dos espíritos, independente se você é do movimento espírita ou não, já deve ter ouvido falar, que é de um caso que um rapaz foi inocentado pela justiça brasileira. Ele está no livro A Vida Triunfa, que tem 45 casos que foram meticulosamente descritos, de 1992. E um desses casos foi de uma mensagem psicografada como documento jurídico para esclarecimento de um crime. O jovem Maurício Garcês Henrique, então vocês podem procurar esse nome, jovem Maurício Garcês Henrique, inocentou o amigo José Divino Nunes, acusado de tê-lo assassinado, afirmando que o disparo da arma foi puramente acidental. Então o amigo estava sendo acusado de ter assassinado o outro, mas o que desencarnou, né? O Maurício Garcês Henrique, que desencarnou, veio e contou que não foi assassinato, foi um acidente. O processo, e deve ter detalhes para conseguir comprovar isso, né? O processo crime teve seu andamento normal, mas o juiz, Dr. Orimar Bastos, vocês podem pesquisar na internet também, da Sexta Vara de Goiânia, tomando conhecimento da mensagem de Maurício, anexada aos autos, absolveu o réu. À época não havia precedente da história judiciária do país. Para isso, as psicografias são muito importantes, auxilia muito o sofrimento de familiares, gente, por informações que a gente não tem tão completas neste plano. Mas lembrando que não é qualquer psicografia que deve ser considerada como verídica. Então é o que eu citei aqui do Livro dos Espíritos, precisa de muito estudo, muito acompanhamento, de muitos anos de psicografia para você saber considerar essa informação como verdadeira ou não, né? E para a gente caminhar para o final... tem uma fala aqui, antes da gente caminhar para o final, uma fala que está na página 106 do livro do Leon Denis, como é importante esses estudos e a gente está renovando essas informações de tempo em tempo, porque no livro antigo do Leon Denis fala que, dependendo da forma como o espírito se manifesta para o médium, fala assim, nesses fenômenos o médium abandona momentaneamente o corpo, a substituição é completa. Isso não acontece, tá bom? Então, os estudos já agora que envolvem ressonância magnética de médiums e também no Pentateuco explica que o médium não abandona o corpo. O espírito não se aposta do seu corpo como a gente vê nos filmes. Existe um comando de mente para mente. Então, nos estudos da ressonância magnética, a gente consegue ver aonde ocorre esse comando. Pode ter algumas alterações fisiológicas por conta da conexão do médium com o espírito. Alterações de glicemia, de frequência cardíaca, para que essa conexão ocorra. Mas não que o espírito toma conta do seu corpo. Então, as informações a gente vai atualizando elas de acordo com a ciência. E Kardec deixou bem claro que quando a gente tiver dúvida entre Kardec e a ciência, fique com a ciência.
Ponto final. Agora sim, pra gente ir finalizando. Não, tem vários pontos a gente finalizar. Tamires, presta atenção no roteiro que você montou. Você montou o roteiro pra quê? Pra nada? Página 152 do livro novo, que fala da utilidade das comunicações e o futuro das comunicações. Então a gente está falando aqui de ressignificar o movimento, né? Para que serve essas comunicações? Essa é uma referência de Myers, que fala que é possível que, com o progresso de nossas investigações, à medida que nós, de um lado, e os espíritos desencarnados do outro, estejamos cada vez mais iniciados nas condições indispensáveis ao domínio perfeito do cérebro e do sistema nervoso dos intermediários, é possível afirmarmos que as comunicações se façam cada vez mais completas e coerentes e alcancem um nível cada vez mais elevado de consciência unitária. Ou seja, precisa ter domínio do sistema nervoso, precisa ter conhecimento corporal. Eu nem sei quando minha frequência cardíaca leva. Eu nem sei por que meu corpo dói. Eu não sei a função da dor. Eu não sei observar quando eu durmo bem e quando eu não durmo. Você está um pouquinho distante desse processo de comunicação de forma útil para você e para a sociedade. Tem que haver um treino e um conhecimento muito profundo da sua mente, do seu sistema nervoso, para que isso se eleve, tá? E a outra referência de Myers é que essas manifestações, elas devem se produzir num esquema de evolução normal, devem repousar na educação, na separação de que entre mortais constitui parte do invisível e participa do mundo imortal. O processo deve ser rápido e contínuo de ambos os lados. Achamos-nos na presença não de alguns acontecimentos isolados do passado, suscetíveis de serem interpretados de uma ou de outra forma, mas nunca renováveis, mas de um estado de coisas real e que se confunde com o mundo, que reconhecemos com uma clareza crescente de ano para ano e que se volta numa direção cada vez mais previsível. Então, as comunicações, elas estão cada vez mais previsíveis. Esse novo aspecto de coisas tem necessidade de uma nova generalização, de uma nova disposição. Mostra-nos a possibilidade de uma síntese provisória da fé religiosa. Então, nos trabalhos da doutrina dos espíritos, isso já é algo bem comum que acontece, mas nem sempre é feito com responsabilidade, com veracidade, mas a gente está caminhando para isso, né? Quando a nossa moral elevar cada vez mais, a gente vai caminhar para isso. Agora sim, vamos finalizar. Agora sim, acabou o roteiro. Para a gente finalizar o último capítulo aqui, eu coloquei um parágrafo da página 112 do livro antigo. Então é o seguinte, vê-se que, graças a experiências, a observações, a testemunho 1000 vezes repetidos, a existência e a sobrevivência da alma saem doravante do domínio da hipótese ou da simples concepção metafísica, para se converterem em realidade viva, em fato rigorosamente averiguado. O sobrenatural tocou o termo de seus dias. O milagre já não passa de uma palavra. Todos os terrores, todas as superstições que a ideia da morte sugeria aos homens se desfazem de fumo. Dilata-se a nossa concepção da vida universal e da obra divina, e ao mesmo tempo a nossa confiança no futuro se fortifica. Então, as coisas não estão perdidas assim ao acaso, né? Vemos nas formas alternadas da existência carnal e fluídica do progresso do ser o desenvolvimento da personalidade prosseguindo e uma lei suprema presidindo a evolução das almas através do tempo e do espaço. Então, gente, tá tudo no seu lugar, tá tudo tem uma causa, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. E quanto mais a gente estuda isso, é incrível como a gente vai melhorando a nossa entrega, de que tá tudo na hora certa, de confiar de que as coisas estão em seu lugar, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Sempre vai ter essa dualidade do que a gente faz para o que Deus faz. E o próximo capítulo
Pensa num trem interessante. Estados vibratórios da alma. A memória. Não tenho a menor ideia do que eu vou me caracterizar para falar de memória. Vou arrumar um cérebro para colocar aqui na minha cabeça. Não sei, tá ficando cada vez mais difícil essas minhas caracterizações, hein? A de fantasma de hoje eu fiquei assim, gente, será que eu vou me vestir desse jeito com um hobby? Mas foi o melhor que eu achei para me caracterizar com um capuzinho. Mas nem sempre os espíritos aparecem de capuzinho, tá bom? Pra ficar claro aí pra vocês, nem sempre, não precisa necessariamente. Então foi isso o nosso capítulo de hoje. Deu uma preguicinha agora, hein? Foi isso o nosso capítulo de hoje. Espero que tenha sido útil pra você, todas as informações aqui, que te ajude a ressignificar o porquê você faz cada coisa do dia, a diminuir o medo da morte e a perceber como a sua alma ela já dá sinais para você ir trabalhando ela e depois só dar continuidade depois do desencarne. Tudo bem? Qualquer dúvida, comenta aqui, lembre de curtir o canal, curtir este vídeo especificamente e de compartilhar para as pessoas que vocês conhecem. Até o próximo vídeo.